Inteligência artificial é um tema que está em alta hoje, mas como que ela pode ser aplicada ao mercado financeiro e aos investimentos? Bom, o Papo de Especialista de hoje é sobre isso. Vamos lá. Hoje, comigo aqui na mesa, eu tenho uma especialista, mega especialista, aliás, em inteligência artificial, Jéssica Averdanho. Soletrei certo, né? Falei certo, né? Falou sim. Beleza. Bom, Jéssica, você é gerente de automação da MJV, uma consultoria global de tecnologia e inovação, né? Beleza. E só há mais de 10 anos no mercado de TI, né? Só. Nasci e cresci com a TI, né? Não teve jeito. O pai, desde pequeno, ensinou e eu dei continuidade no ciclo, né? De tecnologia. Boa, se apaixonou pelo... Me apaixonei mesmo. Eu me sinto muito satisfeita com o que eu faço, né? Seja a parte de inteligência, que é o que a gente vai conversar um pouquinho hoje, né? Com a parte de automação de forma geral. Isso facilita muito a vida de muita gente. E é o que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Show. Bora lá, então. Muito se fala sobre inteligência artificial, né? Ainda mais com a vinda, né, do ChatGPT. A gente vê também outros softwares hoje em dia de edição de vídeo, de imagem, que usam inteligência artificial e estão fazendo sucesso, principalmente em redes sociais, né? A galera compartilhando, foto lá com grávida e tudo mais. Enfim, e parecendo, né, um personagem, um super-herói, sei lá, que a inteligência artificial ajuda a trazer. Bom, vamos lá. Então, antes da gente se aprofundar no nosso tema mesmo, né, que vai ser inteligência artificial aplicada ao mercado financeiro, né? Você poderia trazer primeiro pra gente, né, a definição mesmo técnica, né, do que é a inteligência artificial, né, para quem ainda, só ouve ouvir inteligência artificial, mas o que é? E como que ela se desenvolve, né? Como que ela é criada e se desenvolve? Bom, inteligência é um conceito que todos nós conhecemos, né? Aquele teu amigo que você fala, esse cara é inteligente. O que compõe a inteligência? Uma base de conhecimento que ele tem, ele absorve isso e ele consegue replicar isso para trazer soluções para o dia a dia. Ou inovações, como a música, né? Os músicos também têm um raciocínio fora da curva, né, para conseguir construir essas melodias. A inteligência artificial nada mais é do que a imitação disso, a tentativa de uma imitação, de uma emulação do que é a inteligência do ser humano. Né? Não só a parte da inteligência cognitiva de respostas, mas também a relação de personalidade, de tato. A gente não chegou nisso ainda, né? Esse seria um próximo passo. Mas esse é o conceito da inteligência artificial. Ela não é nova, né? Ela deu um outro boom. Esse é o terceiro ou quarto boom que a gente conhece na história da inteligência artificial. A gente tá no terceiro ou quarto já? Exato. Tivemos outros, né? Então, a inteligência, ela nasceu na década de 50, né? Muitos de vocês já devem ter visto o jogo da imitação, com Alan Turing. Ele foi o precursor da inteligência artificial. Ele começou a falar sobre esses conceitos de inteligência com a máquina, né? A máquina replicando o que um ser humano faria. Então, ele chegou a lançar um artigo logo depois da Segunda Guerra Mundial, falando sobre inteligência artificial e colocando esse conceito. Na época, era um conceito muito vago, era mais filosofia do que, de fato, uma aplicação, né? Então, pense que na década de 50, a gente não tinha máquinas como a gente tem hoje. Até pouco tempo atrás, o programador tinha que limpar a memória para não dar overflow. E um dos conceitos da inteligência é que você consiga absorver isso e trabalhar isso no sistema cotidiano, para solucionar problemas. Naquela época, a máquina não tinha isso. Ela era uma replicadora daquilo que ela era mandada fazer, né? Do que ela era programada para fazer. Não que ainda não seja diferente, né? Mas hoje a gente consegue armazenar essas informações e trabalhar elas, né? A ponto de que ele consiga replicar isso para situações que nós teríamos de problemática, né? Então, esse foi o primeiro período, né? Que a gente fala sobre a parte de inteligência artificial. Logo em 56, foi feita uma conferência em Dartmouth, nos Estados Unidos, que foi a que oficializou o primeiro projeto de inteligência artificial. Então, Turing teve o conceito e eles oficializaram o primeiro projeto em 56. Foram um conjunto de pesquisadores, né? Foram 3 pesquisadores. E eles trouxeram um projeto prático de simulação de inteligência, né? Então, entenda que existe uma evolução muito grande, né? De 50 a 56, do conceito a conseguir simular um projeto, já foi um grande avanço. Na década de 80, a gente teve um boom gigantesco da inteligência artificial, né? Então, entre pós-guerra até a década de 80, ficou meio parado, mas o pessoal começou a investir de novo na inteligência artificial quando programaram máquinas para simular o que os experts de cada área conseguiam fazer, né? E os japoneses foram os precursores de utilização disso nas indústrias, né? Então, foram incentivos privados.
A inteligência só cresce com incentivo. Ela não é nova, né, como a gente já consegue perceber por essa narrativa, mas ela precisa de investimento. Então, autoinvestimento, né? Não tem como. Autoinvestimento, não existe. Público ou privado, precisa acontecer porque as máquinas sempre foram muito caras. Hoje a gente tem algo um pouco mais em conta, digamos assim, com relação da computação em nuvem, programação blockchain, todo aquele negócio que contribui com ser mais barato, né? E mais democratizado a relação de utilização de tecnologia de forma geral, tá? Então, um ponto que eu acho legal a gente trazer é que há pouco tempo atrás, todo mundo não estava falando sobre isso, mas existiu também, aqui nos anos 2000, um robô que jogou contra o melhor enxadrista do mundo. E ele ganhou. Era uma inteligência artificial. E foi aí que a gente conseguiu mostrar um pouco mais do que é a inteligência de fato, né? São áreas totalmente diferentes que se consegue fazer conexão e resolver uma problemática. Legal, beleza. E você foi falando do aprendizado, né? Enfim, lá atrás, quando a máquina basicamente era programada para fazer uma coisa, né? Replicar alguma coisa que o humano fez ou que ele mandou fazer, na verdade. Também está linkado com machine learning, é isso? Ou não, são coisas diferentes? É o aprendizado da máquina, né? Então, o que a gente faz para aprender? A gente primeiro precisa conhecer um conceito e entender como ele funciona. A máquina não faz o entendimento, ela faz um cálculo. Ela é puramente matemática, ela vê a probabilidade disso acontecer. E a partir da probabilidade, ela toma decisões, o que é algo muito interessante, né? Só que se você tem uma base com probabilidades, né, com execuções erradas, digamos assim, ou informações erradas, a tomada da decisão também vai ser errada. Então esse é um cuidado que a gente precisa ter, né, com relação à curadoria de toda essa informação. Bom, mercado financeiro é igual, né? Se a gente calcula errado, alguns riscos, algumas coisas, a gente toma decisões erradas, perde dinheiro. Então, já tem o ponto principal aqui do nosso papo, né? Aqui no episódio hoje sobre como que a inteligência artificial vem sendo aplicada hoje, né, no mercado financeiro. Você que já está há 10 anos trabalhando, né, recapitulando, está há 10 anos nesse mercado, né, de tecnologia. Hoje, como que está sendo aplicado? E aí uma outra pergunta junto, né? Isso vem sendo aplicado no que mais, assim, dentro do mercado financeiro? A segurança, a busca de oportunidades por alguma coisa, enfim, onde está sendo aplicada exatamente a inteligência artificial hoje dentro do mercado? Onde existe necessidade, existe aplicabilidade, né? Todo engenheiro gosta de um problema para resolver, né? E os que trabalham com algoritmos não são diferentes, né? Então, quando a gente fala de inteligência artificial, uma solução que é recorrente é a de prevenção à fraude. É a mais utilizada, prevenção à fraude, análise de crédito, né? Eu consigo analisar a tendência de consumo de uma pessoa e conseguir entender se ela vai ser uma boa pagadora ou não, se ela tem uma tendência a comprar em determinados períodos para que eu consiga fazer ofertas. Eu tenho robôs hoje que participam do pregão eletrônico. Eu tenho robôs investidores, né? Mas eles tomam essa decisão a depender do que eu, humano, cuido, porque tem dinheiro envolvido. A gente não vai deixar 100% no robô, porque também não é confiável. Sim, mas ele consegue fazer uma análise, uma tendência, né, do que aquele investimento vai trazer, com base nos últimos 10 anos, 15 anos, aí são parâmetros que a gente coloca. Mas é um investimento que tende a dar mais certo, né, quando a gente olha pela parte de probabilidade estatística. Então, ele vem como uma ferramenta auxiliadora, né? Ele não vai tomar a decisão, porque ainda é algo muito arriscado, mas ele te mostra um norte daquilo. Então, você não precisa ficar mais fazendo aquelas planilhas de cálculo gigantescas, né, em procurar todo o histórico para fazer isso. A inteligência, ela já consegue te ajudar. Além dessas aplicações, uma bem convencional nesse mundo digital é a parte de biometria facial. Né? Tire uma fotinho, agora sorria, afaste, aproxime. Porque ele pega as características do teu rosto, né? Do formato, ele é como se fosse, né, uma digital, que só nós temos essas características, e aí ele consegue fazer liberações de segurança, por exemplo. Né? Então, são algumas das aplicações que existem, além da parte de atendimento. Então, falando de inteligência como um todo, né, a gente tem os chatbots. O chatbot, ele é composto por uma inteligência também. Né? Então, ele pode ser mais rudimentar, só na base de perguntas e respostas, ou ele pode ter a intenção, né? E aí, quando existe a intenção, existe uma nova parte da inteligência que é desbloqueada, porque é uma capacidade que nós humanos temos, né, de entender a necessidade do outro.
Então, a gente consegue chegar nesse nível também, nessa parte financeira, né, para ajudar clientes, consumidores de forma geral. Certo. E, bom, você comentou sobre prevenção à fraude, né, que é uma área que está sendo muito, né, onde está sendo muito utilizada a inteligência artificial hoje. E, bom, de modo geral, né, a gente tem normas específicas hoje do uso da tecnologia, né, dentro do mercado financeiro. A gente tem uma regulamentação em torno disso. Como é que é feita realmente essa verificação, né, se realmente os algoritmos que estão sendo utilizados para a segurança, por exemplo, né, reconhecimento facial, eles estão sendo utilizados somente para aquilo, os dados estão sendo respeitados, e aqui existe uma regulamentação ainda, ou ainda está em desenvolvimento no Brasil e até no mundo, né? Perguntando se em outros lugares também está mais desenvolvido de repente. A relação de dados, existe regulamentação, que é a LGPD, ela segue muito o que é a GPD, né, da União Europeia. Então, quanto a armazenar dados, como eu vou utilizar esses dados, já é bem trabalhado. Isso vale para as inteligências artificiais também, né? Então, tudo eu, como companhia, ofereço para os meus clientes, eles precisam ter a transparência de que isso está acontecendo e para que vão ficar armazenados esses dados, que tipo de dado, quanto tempo eu vou limpar. Então, existe toda a regulamentação de dados interna da companhia, de sistemas de informação e afins. Isso é pré-requisito, né, e obrigatório. Então, isso precisa ser cumprido. Regulamentação de inteligência artificial não se tem hoje, tá? E não se tem em nenhum lugar. O pessoal na União Europeia está discutindo isso, tem alguns fóruns para levantamento do que pode ser feito para normatizar isso. E recentemente, aqui no Brasil, no mês passado, dia 20 de julho, foi feita uma conferência chamada Fórum Internacional de Justiça e Inovação, né, pelo Conselho Nacional de Justiça, né? Então, e o fórum principal, né, foi de inteligência artificial e como adotar normas para isso, né? Então, foi proposto um projeto de lei, que é o 2338/23, é o primeiro projeto de lei, né, voltado para a inteligência artificial. E aí abrange coisas que normalmente a gente não pensa, né? E se um menor de idade utilizar uma inteligência artificial? Que tipos de segurança ele tem que ter? Porque a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu ia mencionar isso agora. Exato, a gente tem um estatuto, então, que né, tudo tem que estar embaixo disso. A gente precisa compreender isso, só que é algo muito novo pra gente como sociedade. Tem pessoas que dão a vertente de que é muito difícil fazer uma regulamentação governamental sobre isso. Porque você vai ter outras camadas de controle, né? E aí, quando a gente fala de camadas de controle em tecnologia, para quem é louco por TI, sabe que existe a parte de observabilidade dos seus sistemas e como eles estão trabalhando. Lá você consegue pegar se tem um robô ou não, se ele vai derrubar toda a tua infraestrutura, mas quem garante que isso de fato está sendo feito, né, para que os robozinhos funcionem dessa melhor forma? Né? Então, hoje ainda não tem norma, mas se está discutindo e sempre existe o conselho, bom senso. A gente utilizou do bom senso com a humanidade até agora, está funcionando muito bem, né? Novo, vai existir regulamentação. Hoje existe uma parte do direito que é a parte do direito digital, né? Começou com essa parte de proteção de dados e ela vai abranger tudo aquilo que vem de novo. Certo. E na sua opinião, né? É uma pergunta realmente opinativa, assim, no sentido do que você sente. Você acha que vai demorar para a gente chegar nisso, nessa regulamentação? Assim como a gente chegou na LGPD, finalmente, né? Não, acho que a gente vai demorar? Não. Isso é mais rápido, talvez? Sim, porque a União Europeia está fazendo isso de uma forma muito rápida. A gente geralmente segue o que o pessoal fora faz, né? Então, como eles estão mais preocupados com isso, já estão discutindo isso desde 2021, 2020, 2021 eles começaram a discutir, é muito provável que nesse fim de ano já tenha a normativa. E é a pretensão deles, até dezembro, fazer isso acontecer. O nosso vai demorar um ano mais para replicar, então vem logo, né? Isso vem logo mesmo. Legal, beleza. Bom, e projetando já, né, aí futuro também, ainda falando sobre futuro, né, como que você enxerga o papel dessa tecnologia hoje, da inteligência artificial, dentro do sistema financeiro brasileiro, principalmente, né? A gente vive falando, né, o sistema financeiro, ele pode ter gargalos sempre para serem resolvidos, mas a gente, né, principalmente observando outros países, a gente vê que o sistema financeiro brasileiro, ele é bem desenvolvido, ele tem uma solidez e tudo mais. Mas como que você enxerga o papel hoje dentro, assim, atualmente, dentro? Tá colaborando muito, ainda é sei lá, 10% ainda do que pode ser feito, né? A inteligência artificial chegou a 10% do que ela pode fazer em prol do mercado. Como que você enxerga isso? Bom, existem dois prismas diferentes, né? Existe o prisma de a gente utiliza a inteligência da forma correta, enquanto não tem normativa, que é o que a gente estava falando do bom senso.
e pega atividades que a gente demoraria muito mais para fazer a execução, ou que eu preciso de mais análise granular ali, vai demorar muito para fazer, coloca um robô para fazer isso e me trazer essas estatísticas e eu tomo a decisão, que esse é o melhor dos cenários para que a gente utilize. E existe também as pessoas que vão utilizar isso para uma coisa não tão boa. A gente sabe que existe. Né? Do mesmo jeito que existe o fraudador, então existem pessoas que vão aproveitar da inteligência artificial para fazer esse tipo de coisa. Né? E um dos exemplos que eu queria trazer para vocês foi a parte de criação de imagens. Né? Então, a gente comentou, nas redes sociais está bombando, né? A parte de imagem, tem até gente fazendo foto grávida, né? Bem diferente, assim, né? As pessoas têm umas vontades, a gente não entende, mas é do ser humano, é da imaginação. Fizeram uma simulação de um atentado no Pentágono dos Estados Unidos. Né? E isso foi esse ano, foi em maio de 23, né? E como que começou a bolsa esse dia? Com essa notícia espalhando, sem saber se era verdade ou não, lá embaixo. Sim. Né? E como que ficam os investimentos? Então, obviamente, durante o dia, notou-se que não, era uma foto de inteligência artificial, criada por uma inteligência artificial, mas que gerou todo esse balanço. Né? Então, o quanto a gente está preparado para absorver essas informações, filtrar isso e falar, não, isso é mentira, isso é verdade, de fato, isso aqui vai influenciar nesse tipo de carteira ou não, isso aqui é algo que vai ser descartado. Então, são pontos a se pensar. Ele pode influenciar muito, tanto para o bem quanto para o mal. Né? E aí cabe a gente tomar ali decisões mais estratégicas, né? Então, a gente sabe que vive numa era muito grande da fake news, né? Isso é um tipo de fake news. Sim. Né? E esse é um tipo de regulamentação que está em pauta. Né? Porque isso abala o mercado financeiro, isso pode quebrar alguém. Né? Se você não pega isso muito rápido, você quebra. Né? Mas do mesmo jeito você consegue utilizar o robôzinho investidor para te ajudar a tomar decisões mais estratégicas com base em todos os dados que você talvez não tivesse acesso tão rápido. Né? Então eu posso utilizar isso para impulsionar, para melhorar a experiência do meu cliente de uma forma geral. Né? Então tem o meio termo, o meio caminho, né? A gente consegue ir pelo lado otimista, mas também o lado vamos nos precaver com essas informações. Certo, beleza. E até, bom, você falou que tem esse lado do robozinho investidor que pode te ajudar, né? Pode ajudar aquele que está começando a investir principalmente, né? E ainda não tem o tato e tudo mais. A gente pode chegar a dizer que em algum momento, né, a inteligência artificial, o robô, ele pode começar a substituir algumas funções, assim como, né, na humanidade as profissões vão mudando justamente porque a máquina foi ocupando espaços, né, de trabalhos manuais e tudo mais, braçais, e continua ocupando, né? Dá pra gente dizer que a inteligência artificial vai ocupar o espaço de um assessor de investimento ou de um agente autônomo de investimento, de repente, pode vir no futuro? Ou... Acho que depende, né? Tudo depende. Porque se a gente olhar pelo prisma, né, da evolução tecnológica, eu gosto de fazer sempre a associação da telefonista. Quando foi criado o telefone, a gente tinha telefonista que ficava chaveando os telefones ali para fazer a conexão das linhas. Né, que a gente ainda usa a linha telefônica como fala, né? É algo bem diferente, né? É bem arcaico, na verdade. E hoje a gente não precisa mais, a gente liga direto para a pessoa. A telefonista continua lá? Não, esse trabalho morreu. Mas será que se ela ficasse por lá para sempre fazendo isso, seria um trabalho digno para a capacidade intelectual que ela tem? Não. O ser humano foi feito para pensar, né? Então, essa parte de substituição, ela vai acontecer. Mas toda vez que eu substituo uma coisa, eu crio novas possibilidades, né? Há 5, 6 anos atrás, a ciência de dados não estava bem explorada. A gente não falava tanto nisso, né? Então, olha quantas oportunidades a gente tem hoje em dados. A gente vai evoluindo como sociedade, os cargos vão evoluindo também, as profissões, né? Morrem, nascem outras, de acordo com esse tipo de evolução. E aí o meu ponto do depende nós somos humanos. Tem momento que sim, eu falo com o chatbot, ele resolve meu problema e tá tudo certo. Agora, tem momentos que eu pego o telefone e ligo na URA e fica lá, tecle 1, fale. Eu não quero isso. Principalmente em momento que isso mexe com o meu dinheiro. Então, acho que na parte financeira é melhor conversar com outra pessoa. Quanto em momentos de crise que, sei lá, eu fui assaltada, eu preciso bloquear meus cartões. Eu não quero falar com uma URA. Né? Eu preciso do tato humano. Então, pessoas precisam de pessoas, né? E isso é algo que a gente tem que manter em mente.
Essas funções, por exemplo, do assessor de investimento, ela pode ser potencializada com a utilização de inteligência artificial. Então, o cara consegue fazer uma carteira mais personalizada, né? Consegue indicar melhores investimentos para o seu cliente, de acordo, obviamente, né, com o tipo de investidor, o risco que ele quer correr, mas de uma forma mais assertiva. Às vezes você não consegue pegar alguma coisa ali que, trabalhando na inteligência, ele vai pegar e vai te dar como um direcionador. Obviamente, faz parte da nossa função como humano fazer a curadoria dessa informação para depois repassar, né? Então, é o meio termo. Se a longo prazo a pessoa vai ser 100% substituível, eu ainda tenho minhas dúvidas, tá? Porque hoje a gente tem a parte da inteligência que ela consegue resolver problemas, mas ela não consegue pegar alguns tipos de sentimentos. Alguns ela já pega. Esse é o que o pessoal academicamente fica até meio assustado, né? Porque, nossa, daqui a pouco a gente está criando humanoides com consciência mesmo, né? Mas o passo da consciência ainda demora. E essa consciência que vai trazer esse tato para lidar com o ser humano, né? É o que você falou do senso de urgência, né? Se eu perdi meu celular, cara, preciso bloquear todos os aplicativos de banco e tudo mais, eu não quero conversar com o Mauro, eu preciso falar realmente com o ser humano porque ele tem um senso de urgência, né? Então, Exato. mas esse passo de chegar à consciência, realmente, ele deve ser dado, provavelmente. Em algum momento vai. Do mesmo jeito que a gente começou com a inteligência, entre aspas, né, repetitiva ali, pegando algumas funções que hoje, na verdade, a gente conhece isso como RPA, né, que é a repetição, pegar essas tarefas repetitivas que têm regras bem definidas e executar, a gente vai evoluir na parte de inteligência. Quanto tempo isso vai demorar? Não se sabe, né? Não se sabe. Vai depender do tipo de investimento, da parte de estudo. Eu sei que existem muitos estudos dentro das universidades brasileiras mesmo, Unicamp, USP, que trabalham essa relação de conexões neuronais, né? Que trabalham simulações até de genoma, né? Com inteligência artificial. Então, vai ficar, tá? Vai ficar, isso não vai embora, já existe desde a década de 50. Inclusive, o pessoal da Goldman Sachs fez um relatório apontando que a estimativa deles é que cresça o PIB mundial em 7% só por causa da utilização de inteligência artificial. É muita coisa, é mais do que o PIB da Índia, que é um dos maiores países. Sim. Né? Então, veio para ficar. A gente tem que se adaptar, né? E pensar em como impulsionar a nossa vida, nossas entregas com esse tipo de coisa, né? Estudo financeiro, dá para utilizar muita coisa que às vezes a gente não tem acesso desde sempre, né? Então eu gosto de pensar pelo prisma positivo, né? Eu sou muito otimista. Eu gosto de pensar que as pessoas vão ter mais oportunidades de crescimento e de aprendizado com esse tipo de ferramenta. Hoje todo mundo tem um celular. Todo mundo tem um celular. Criança tem celular. Por que eu não vou usar uma inteligência para ensinar algumas coisas? Pode ser conteudista, pode ser uma parte financeira. Quantos brasileiros têm educação financeira hoje? Pouquíssimos. A gente só aprende ficando endividado, né? A gente precisa mudar esse cenário, né? O nosso país é um país muito rico. E as pessoas têm tudo para ser prósperas, né? O que falta é utilizar a informação do jeito correto, né? Então, eu acho que esse é o grande ponto da inteligência artificial. Utilizar ela da forma correta. Informação a gente tem de um monte. Agora é aprender a trabalhar isso. Beleza. Bom, Jéssica, já caminhando para o final do nosso papo, né? Queria deixar até, primeiro, né, perguntar para você se tem alguma coisa, algum ponto da inteligência artificial que você destacaria, né? A gente está falando sobre mercado financeiro, né? O programa foi mais tentando focar nisso, né? Mas algum ponto, alguma plataforma, algum recurso, alguma coisa de inteligência artificial que hoje em dia a gente deve ficar atento ao uso com relação à nossa própria segurança, que a gente falou muito aqui sobre prevenção à fraude, que isso está sendo utilizado no mercado financeiro. Tem alguma coisa que você atenta hoje às pessoas para conter um pouco a euforia e olhar um pouco mais racionalmente para a inteligência artificial? E se tem alguma plataforma, por exemplo, né, já emendando, né, dentro do seu conhecimento, se tem alguma plataforma que pode auxiliar, né, plataforma de inteligência artificial, que pode auxiliar as pessoas na própria educação financeira. Se você tem o conhecimento, pode trazer aqui também para expor, claro, se você tiver. Perfeito. Pontos de preocupação e pontos de atenção. Tudo que é de graça não é de graça. Nada é de graça nessa vida. Não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Nem o relógio trabalha de graça. Então, todas as plataformas que são gratuitas, que são imputadas informações,
subiu uma foto, colocou uma informação, fez uma perguntinha do trabalho do chefe que você queria trazer um resultado diferente. Se for gratuito, saiba que isso vai ficar armazenado, tá? E tá lá nas políticas, você concordou com isso, na euforia você concordou sem saber, e você tá sendo utilizado para treinar essa máquina, né? Você tá sendo utilizado para deixar esse algoritmo mais acurado. Então, esse é um ponto de atenção. Não coloquem informações confidenciais, prezem pela imagem de vocês, né? Porque a imagem, ela tá na internet, tá no mundo. E todo mundo compartilhando, né, fotos grávida, foto vestido de não sei o que, de super-herói e tudo mais, aquilo fica armazenado no lugar, né? Não vai só para o WhatsApp da família, vai para... Não, pensa que você tá postando também em uma rede social e ela tem um banco de dados que vai ficar tudo armazenado, né? Então, do mesmo jeito que o celular, né, tanto o iPhone quanto os Android, a gente abre a galeria e consegue selecionar, por exemplo, o rosto das pessoas, ele já traz todas as fotos. Isso é aprendizado de máquina também, né? A gente tá colocando essas informações lá. Então, o negócio é tomar cuidado, mas não ficar travado por estar com muito medo, tá? Então, é a associação também da criança aprendendo a utilizar o fogo. O fogo, ele vai existir, a gente consegue fazer coisas muito boas, mas também pode colocar fogo na casa. Como que eu me previno disso? Aprendendo a utilizar e ensinando como utilizar também, né? Então, o negócio, de novo, bom senso. Vamos pelo bom senso que dá certo, né? E previnam-se, não deem seus dados de graça, porque senão a gente vai voltar ao que era uns 10 anos atrás, que todo mundo ligava pra gente, a gente não sabia de onde essas pessoas tinham pegado nossas informações. Então, CPF sendo vendido na praça ali, porque alguém compartilhou suas informações, não existia uma lei de proteção de dados, tá? Plataformas interessantes para falar sobre, né, inteligência artificial, mostrar um pouco do que é mercado financeiro. Eu iria começar a desbravar o ChatGPT, mas a versão paga, não a versão gratuita, tá? Porque a versão paga, ela tem outras funcionalidades ali no meio que são interessantes para serem utilizadas, principalmente com base de cálculo. Quem faz cálculo e vai para o antigo, percebe que não é bem assim, né? Que a inteligência não está tão inteligente. Mas, de novo, é pela base de treinamento, tá? Agora, outro específico, só mercado financeiro, eu vou deixar como pendente. Tem algum ponto ainda que você gostaria de destacar antes da gente encerrar a nossa conversa com relação à inteligência artificial? Enfim, alguma coisa que você, como especialista da área, gostaria de deixar aqui para o público que está nos acompanhando, que, né, tá eufórico com inteligência artificial e quer saber mais? Tem algum recado que você queira deixar como especialista da área? Sim, pesquisem e estudem. A informação está na palma da mão, né? Leiam, mas leiam de fontes seguras também, não de qualquer matéria que existe ou que alguém postou em algum blog. Vão atrás da informação correta. Hoje, as universidades elas estão abertas também para que as pessoas cheguem e perguntem, tirem dúvidas. A gente tem mentes fascinantes no Brasil, como pesquisadores, que estão dispostos a ajudar, né, nessa evolução tecnológica, tá? Então, utilizem, aprendam, né, disseminem isso também e façam da forma correta. De novo, bom senso, né? Bom senso sempre vai ser a palavra. Não tenham medo, né? Eu sei que a gente tem uma tendência muito grande a ter medo de tudo aquilo que é novo, né? Geralmente é o caos. Vai tirar meu trabalho, a gente passou isso com RPA, passa isso com IA, mas não é bem assim, né? Nós somos parte dessa transformação, né? Lembrem-se disso. E é melhor que a gente faça parte da transformação do que a onda bata e passe por cima da gente, né? O melhor é surfar a onda. Então, utilizem as oportunidades, né, seja com a inteligência artificial ou com qualquer outra tecnologia que venha, como um progressor, né, não como uma estaca ali no meio do teu caminho. Acho que essa é a grande mensagem. Beleza, dado o recado, então, Jéssica, agradeço muito mais uma vez o convite, né, aceito por você para vir aqui. Casa é sua, venha quando quiser de novo, tá bom? Muito obrigada, aceito próximos convites. Pô, faremos. Bom, agradeço também você aí, sua audiência, sua companhia. E bom, lembre-se, né, toda terça e quinta aqui, um novo episódio no Papo Especialista aqui no canal do Safra no YouTube. Se você não se inscreveu, tá chegando agora, tá conhecendo o Papo de Especialista agora, é só se inscrever aqui no nosso canal para não perder nenhum episódio, tá certo? Um abraço e até lá!